Olá! Conectar, construir e transformar. Esse é o lema do Comitê Empresa Escola, o chamado SEMP. O desafio é conectar indústrias e escolas em Mato Grosso do Sul para construir soluções educacionais e, assim, transformar a realidade de quem precisa se preparar para o mercado de trabalho. Vamos saber mais sobre esse projeto revolucionário aqui no ID Indústria, o podcast do Sistema FIEMES. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para esta conversa recebo aqui com o estúdio cheião Regis Borges, superintendente do SES-MS e vice-presidente executivo do SEMP, Laércio Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e Tânia Costa, parceira de negócios de recursos humanos da indústria Raízen, que atua no setor sucroenergético. Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada por toparem essa missão conosco. Vamos falar de um modelo de trabalho ousado. Só que, Regis, vocês contam com uma união de esforços, né? Tem muita gente envolvida. Como que foi esse momento? Na verdade, em que momento o SESI se deu conta dessa necessidade e tomou a iniciativa de criar o SEMP? Bom, Mari, Laércio, Tânia, bom estar com vocês aqui. Falar do SEMP é sempre um prazer, porque essa foi a provocação do nosso presidente Sérgio, para começar, né? Ele que é um cara inconformado, né, e sente as dores como um dono de empresa. E ele fala em nome do setor produtivo industrial, e a gente está com a Tânia aqui, que não pode, não vai deixar a gente mentir. O fato é que, de uma forma geral, a percepção e o sentimento das empresas, né, das indústrias, é de que o setor educacional não prepara as pessoas para o dia a dia, para o mundo do trabalho da melhor forma que poderia. E não sei o que estou falando, todos os indicadores dizem isso, todos os dados dizem isso. Poxa, como é que a gente pode reagir e agir de forma a construir algo que possa trazer uma solução para o caso? Então a gente teve a oportunidade de rodar um pouco pelo mundo. A gente foi na Alemanha, a gente conheceu o sistema dual alemão, né? A gente foi para a Ásia, a gente conheceu Singapura, que tem algo muito similar ao que o SEMP faz, Coreia do Sul, Japão. Mais recentemente a gente fez um trabalho na Finlândia, Dinamarca, enfim, Inglaterra. Mas, de uma forma geral, o que esses países e essas experiências nos trouxeram? De que, sim, eles têm muitas coisas que amadureceram durante muito tempo, mas nós também temos muitas coisas boas e muitas iniciativas boas. O que precisava era de achar uma forma, um jeito nosso de construir essa iniciativa. Então, o que a gente fez foi trazer, primeiro, de uma forma muito clara, o objetivo, o propósito do SEMP, que é fazer com que o setor educacional construa soluções educacionais mais aderentes às demandas do mundo do trabalho. E aí, a partir daí, a gente começou o processo de construção. Hoje já são mais de 40 instituições conectadas, né, no comitê, mas no início todo mundo achava que era loucura, e muita gente duvidou de que era possível fazer. Mas hoje a gente está contando a história, né, são 2 anos aí de Comitê Empresa Escola. E aí, nesse bate-papo aqui, a gente vai poder falar um pouco mais sobre aonde estamos e aonde a gente pode chegar. E para falar do Comitê Empresa Escola, temos aqui um representante de cada uma dessas áreas. Pelo lado do mercado de trabalho, das empresas, digamos assim, tá, Tânia, mais uma vez, muito obrigada. Veio lá de Dourados para participar com a gente. Tânia, qual é essa real demanda da indústria? Mariana, eu super agradeço pelo convite, também pela oportunidade de a gente dar visibilidade sobre esse projeto que é visionário e ao mesmo tempo é ousado, né? Tem uma frase que me marcou muito no início da minha carreira, que é do presidente Lincoln, que ele diz que é muito difícil aprender quando a gente não sabe tudo, quando a gente acha que sabe tudo. E o que ele quer dizer sobre isso? Que o poder está no coletivo. Que quanto mais vozes, mais escutas, mais informações a gente tem com pessoas diversas, mais o alcance das soluções que são construídas, elas funcionam melhor, né? Então, dentro de uma ótica industrial, a minha carreira foi consolidada na indústria.
E a gente precisa entender que existe uma lacuna muito grande quando a gente fala da tecnologia, principalmente quando tange a inteligência artificial, né, que já está há 5 anos, o mercado de trabalho trazendo e se antecipando sobre isso, e também a lacuna da base educacional. Então, a gente precisa concentrar essas duas potências, a gente precisa gerar atração para as pessoas no mercado industrial, para que a gente continue tendo um pipeline forte para sustentar os negócios, assim como um sistema como que o Regis lidera, né, gerencia. Ele precisa ser transversal, ele precisa dialogar com essa necessidade para ele ser antecipativo e conseguir fazer com que as gerações de hoje, as gerações futuras, consigam compreender e levar essas soluções. Porque quem leva soluções para a empresa, quem sustenta o negócio, são as pessoas. E se eu não tenho uma base forte, coletiva, integrada, vai ser muito mais difícil eu conseguir alcançar uma solução que seja atraente para esse público. E aí eu diminuir essa lacuna que tanto nos faz falta hoje na indústria, com um olhar técnico, um olhar visionário, avançado, um olhar que vai ajudar também nos desafios climáticos que a gente tem, né? Na saúde, a gente está falando bastante do bem-estar na indústria, agora da NA01, a importância da gente olhar o ser humano como um todo. E se eu não tiver esse olhar concentrado para que uma instituição busque no mercado externo o que vem de inovação globalizada e, ao mesmo tempo, se surpreenda e celebre as conquistas que nós já temos no nosso país, vai ser muito difícil a gente caminhar junto. E só o SEMP, com essa integração e com esse objetivo, consegue construir um propósito tão absoluto, urgente, né, e importante para o nosso negócio. E sobre a área da educação, temos o Laércio. Já quero saber, Laércio, quais os desafios de criar modelos de ensino mais modernos que consigam atender a essas necessidades do setor produtivo? Primeiramente, Mariana, também queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa, junto com a Tânia, com o Regis. É um prazer imenso. E, assim, é um filme que passa na nossa cabeça, como foi mencionado aqui o Regis. E nós temos vários desafios, Mariana, porque o mundo e o mercado de trabalho, ele vem num processo rápido e dinâmico de aceleração e de necessidades e de demandas. E a universidade, quando foi provocada assim pelo SEMP, pelo Regis, a provocação está dentro do DNA da universidade, todo mundo sabe. Mas, por outro lado, a desconfiança também, né, Regis? Então, isso aí faz parte, para que isso, de onde vem? E dentro da universidade, essa desconfiança é algo assim que a gente vem quebrando realmente paradigmas. Por quê? Porque nós formamos os profissionais para atender a demanda da sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente fala num amplo contexto, em todas as áreas de atuação, desde uma escola, as empresas, as indústrias. E se a universidade não acompanhar os ramos, a dinâmica de desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, aquele aluno, provavelmente, ele estará fora desse mercado de trabalho. Em suas diversas áreas, como a gente bem colocou aqui. E quando a gente foi provocado pelo SEMP, que a gente começou a participar, eu também lembro de uma frase interessante, Tânia, que o Regis falou: vamos construir o processo juntos. Então, não tinha um formato, tinha assim uma ideia do que seria, mas não tinha já nenhum conteúdo pronto, existia assim uma vontade numa soma de esforços de forma integrada dentro de um sistema que tem credibilidade. Então, quando você une as palavras integração, credibilidade, soma de esforços para construir juntos um processo que vai beneficiar a sociedade, e quando a gente fala de sociedade, também os nossos alunos, professores, eu acho que isso aí já quebrou barreiras internas dentro da universidade, dentro das universidades, a gente pode colocar isso, tanto pública, privada, os institutos federais, e eu acho que isso aí é que motivou a gente a um novo desafio para somar a esse esforço do SEMP. E está sendo muito desafiador e está sendo muito promissor. A gente vai aqui falar de vários exemplos que, a partir do SEMP, desencadearam vários processos internos na própria universidade, de projetos, de flexibilização curricular, porque é um caminho sem volta. O SEMP
para que a gente possa cada vez mais formar melhores profissionais. E quando a gente fala de melhores profissionais, não na parte técnica, como bem mencionou a Tânia, seres humanos, né, capazes de atuar com essa dinâmica aí, né, do bem-estar, da tomada de decisão, que são importantes aí para o futuro de qualquer empresa e de qualquer estado. Regis, um ponto em comum que se repete na fala de Tânia e de Laércio. A Tânia falou o poder do coletivo, agora o Laércio mencionou construir juntos. Como que vocês se organizam para reunir tantos envolvidos e promover esses diálogos necessários? Primeiro, deixar um registro aqui importante, né? O Laércio e a Tânia trouxeram aqui elementos fundamentais dessa história. Hoje, você poder conversar de forma muito aberta e muito franca com a academia, e aí eu estou falando das universidades, né, o próprio Senai, né, a parte de escolas técnicas, está muito mais fácil, mas por quê? Porque lá atrás a gente iniciou esse processo de co-construção do próprio modus operandi do comitê. Então, só para você ter uma ideia, de fato, no início do Deramato, né, a gente falou, tá, como é que nós vamos tratar? E a ideia era que alguns nortes a gente já tinha. Então, por exemplo, nenhuma solução educacional sairia como um propósito se aquilo não viesse sob uma demanda de algum segmento industrial, certo? Então, como que isso deveria ser feito? Então, como que a gente constrói uma esteira de tratamento das demandas a chegar na academia, né, nas escolas, e isso retornar como forma de alguma solução educacional. Foram os próprios membros do comitê, e aí, né, representantes de indústria, de universidades e tal, que ajudaram a construir todo esse processo, toda essa esteira. Então, desde o início, todo mundo esteve engajado com isso, né? E hoje, quando a gente está nesse momento, esse momento é um momento que está muito mais fácil da gente fazer essa interlocução, porque, de fato, a gente viu isso funcionar. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já tem em torno de mais de 600 soluções educacionais que já passaram por esse processo de validação, né, e que já começam a estar disponíveis para a comunidade, para as escolas. Então, aonde que a gente quer chegar? Hoje, as escolas do SESI já usam o modelo que foi construído dentro do próprio comitê para que esteja disponível para os nossos jovens essa visão e construção de carreira. O menino pode agora ter muito mais condições de tomar uma decisão a respeito de para onde ele quer direcionar a vida dele, porque ele consegue ter mais uma percepção mais clara a partir do momento que ele tem a experiência de tocar, né, e ouvir aquele segmento industrial e contar com apoio para fazer essa construção de desenvolvimento de competências aplicadas ao mundo do trabalho. Importante que a Tânia disse é que o mundo mudou, né, e eu acho que aí, Laércio, a academia está de parabéns por conta disso, porque todo mundo, a ficha caiu, né? Como diriam os incas, a ficha caiu. A zona de conforto deu uma balançada agora. Porque como é que a gente pode continuar usando fórmulas da década de 40, da década de 50, para uma galerinha que está aí agora querendo coisas diferentes, né, e esperar resultados, né, melhores? A conta não vai fechar. Hoje em dia está todo mundo aqui conectado aqui. As pessoas apertam um botão e a resposta aparece. Então, a gente foi atrás de ouvir os jovens para que os jovens nos dissessem exatamente por que não é interessante, por que a gente não está conseguindo ser atraente quando a gente está chamando ele para sentar no banco da escola. E aí tem um bocado de história para falar um pouquinho disso aqui. Mas o ponto de fato, atender o nosso público-alvo, que é quem está querendo estudar, quem precisa se qualificar para o mercado, mas com fórmulas mais atraentes e mais adequadas ao contexto atual. E houve esse momento, então, também da escuta ativa dos protagonistas, dos alunos, dos estudantes. É importante, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de estar com a gente, inclusive isso foi um momento que emocionou a muitos que estiveram juntos, né, Tânia? Como foi? A gente criou um focus group
e a gente colocou a nossa psicóloga, Carol, numa sala, eram 8 ou 9 meninos, ninguém sabia a idade, ninguém sabia opção sexual, ninguém sabia se era vindo de escola pública, particular, e o papo era sobre isso, o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido, do que eles gostam, do que eles não gostam, sob o ponto de vista de educação e essa visão deles para o mundo do trabalho. Em resumo, o que eles disseram para a gente foi que isso que a gente entrega hoje é chato, não faz sentido, não tem interesse, não tem correlação entre o esforço de estudar e aplicabilidade efetiva para a vida deles, e que eles querem ajuda. Sim, eles querem ajuda, eles querem luz, eles estão pedindo socorro, e eles querem uma mão para que alguém estenda a mão e ajude coloque luz no caminho. Então, a partir desse momento, mudou todo o direcionamento do trabalho do SEMP, porque foi a partir daí que ficou muito claro, inclusive, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o advento das microcertificações que vieram aí para mudar bastante coisa a partir de agora. Você acertou. Essa é a próxima pergunta. Entre as principais soluções criadas pelo SEMP, então, estão as microcertificações. Laércio, uma ferramenta que partiu das próprias instituições de ensino, né? Como funcionam esses cursos rápidos? Quais áreas abrangem? Assim, complementando um pouco, né, do que o Regis mencionou e a Tânia, a gente precisa entender que o jovem de hoje, ele quer uma aplicabilidade daquilo que está sendo passado para ele. E de uma forma rápida, ele não espera muito tempo para isso acontecer. Então, eu acho que o equilíbrio dessa aplicabilidade com o conteúdo teórico, que é fundamental, e isso é um desafio dentro da universidade, sim. A teoria em si, que vem por trás de uma aplicação, de uma resposta, ela tem que ser entendida, mas de uma forma mais rápida. E também, Mariana, o que acontece? A gente tem esse desafio de posicionar a universidade para aquilo que a sociedade espera. Ou seja, agora a gente consegue transformar a universidade internamente. É o seguinte, o que a gente vai oferecer para a sociedade? Não é mais de dentro para fora. Antigamente, as universidades fechavam-se nos seus colegiados, nos seus departamentos. Essa é a história da universidade. E oferecia os cursos de acordo com o conhecimento de cada grupo de professores. Essa sempre foi a história da formação de todos nós aqui, né? Apesar de muitos jovens que nós somos aqui, mas essa foi a história. E a partir do momento que a gente é provocado para esse trabalho, peraí, agora não vai de dentro para fora, agora é de fora para dentro. Então, no momento que você... Olha, a gente precisa disso. Como é que a gente transforma isso num conteúdo rápido, dinâmico, né, para aquele jovem, para que ele possa diminuir o seu tempo de formação? Porque também tem essa questão que a gente está debatendo bastante, é o tempo de formação. O jovem dentro de um modelo hoje, é muito difícil ficar lá 4, 5 anos, 6 anos, em algo que não é atrativo, que não tem uma aplicabilidade, que não tem um mercado de trabalho já apto para ele. É muito complicado. E que às vezes vai sair defasado já. Né? Então, esse modelo, né, de microcertificação é um formato que foi criado, que está sendo agora validado no processo de validação de todas as universidades, em forma de projeto de lei, enfim, junto com as empresas, de um conteúdo aplicado de acordo com a demanda. Então, existem, como foi mencionado aqui, as empresas levantaram, olha, eu preciso disso, disso, disso. Foi levado para as universidades, Instituto Federal, e agora a gente vai transformar aquilo, já vem transformando, em conteúdos rápidos, ministrados de forma integrada. Outro detalhe também, esse conteúdo não precisa ser aplicado somente pelo professor da UEMS. Ele pode ser aplicado em conjunto com um profissional da empresa, com um professor de outra universidade, federal ou privada, e de forma rápida para que ele, aquele conteúdo que foi aplicado ali na UFMS, na UFGD, ele vai ser validado também pela UEMS. Então, independente aonde ele foi aplicado, ou de onde ele se certificou daquele conteúdo, na microcertificação, independente da instituição, ele vai ser validado por todas elas. Então, eu acho que
mais ou menos nesse sentido aí, né, Regis, que foi construída a microcertificação, já foi sendo aplicado, e também com essa integração entre os entes no formato de oferecer o conteúdo. Aliás, Lércio, esse modelo até já avançou, agora já é possível ter um aproveitamento das microcertificações na rede superior, no ensino superior e, além disso, levar para outras escolas além da rede SESI? Sim, com certeza. Outro ponto também que vem sendo avançado, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, por que não aproveitar esse conteúdo da microcertificação, que já está sendo aplicado pelo SESI, sai na frente aí, né, inovador, por que não também, né, esse conteúdo de microcertificação ser aplicado nas escolas do nível médio estaduais, né, no nível fundamental municipais, que na também... própria comunidade, né? Também a Secretaria Estadual de Educação já tem os seus cursos profissionalizantes, assim como o Instituto Federal também, que vem fazendo, né, um excelente trabalho. Eu acho que isso aí só abre o leque de oportunidades para que esse aluno insira mais rapidamente aí e com competência nesse mercado de trabalho aí que está sendo oferecido. E, professor Lércio, eu acho que esse é o maior legado que o SEMP está trazendo, porque ele está antecipando essa solução que dá para ser desdobrada para as demais instituições e em outros também segmentos. Acho que, para além de um olhar do nível superior, do nível técnico, a gente já vem avançando para o início da fase escolar. Né? A gente está começando a beber um pouco mais dessa fonte e levando as crianças para respirar essa mesma atmosfera de uma universidade antes, e vai fazer toda a diferença no futuro. Não, com certeza. E os números são, assim, desafiadores, né? O Regis tem esses números aí da necessidade, da demanda. E, assim, a gente está pontuando agora, mas a gente tem que olhar um cenário de 10, 20 anos, 30 anos para frente, né? Porque esse jovem que está aí, essa criança, na verdade, né, de 10 anos, que está aí entrando, daqui a 20 anos, ele vai estar inserido no mercado de trabalho, e eu acho que o SEMP vem já olhando também, não só para o presente, né, Regis, mas também para o futuro, né, das corporações aqui no estado, né? Gente, quero trazer uma outra solução criada pelo SEMP aqui para a nossa conversa, Hub de Talentos. A Tânia é uma das mentoras credenciadas. No que consiste esse projeto, Tânia? A mentoria, ela já é uma ferramenta utilizada para um desenvolvimento da liderança há muito tempo, né? E eu quero trazer aqui uma perspectiva de um olhar, além de uma profissional de recursos humanos, né, de uma líder do setor, olhar de mãe. Eu sou mãe de 3 brigadeirinhos. Meus filhos estudam no SESI porque eu acredito no SESI. Já tem uma mentora em casa. Muito antes do SEMP, tá? Muito antes do SEMP, exato. E aí eu vejo e cobro o Regis também, né, de algumas questões importantes que eu acredito que tenha que ser ministrada dentro do ambiente escolar. E a mentoria já é também uma solução que ele está formulando e estimulando isso nas escolas. E por que isso é importante? Assim, obviamente tem toda uma governança, uma estrutura, um preparo para os mentores, para eles saberem até onde eles podem caminhar, né, ou direcionar. Mas a mentoria, ela é pegar na mão da pessoa e ajudar ela a conhecer os atalhos dessa trajetória de uma carreira que não é conhecida por ela. Basicamente trazer uma perspectiva de futuro, de realização. Tem um economista que ele é muito conhecido, Amartya Sen, ele foi laureado pelo Prêmio Nobel de Economia em 98, e ele traz que um país desenvolvido, de fato, é um país que proporciona sonhos, que ajuda as pessoas a sonharem. O que a mentoria faz? Ela ajuda a pessoa a se conhecer e conhecer também essa possibilidade dela realizar sonhos e de experimentar. Acho que tudo tem que ser somado, não dá para ser uma coisa isolada, não dá para a gente ter microcertificação sem ter uma experiência do ator, né, no ambiente, seja no ambiente industrial, seja no ambiente do agronegócio, seja no ambiente do comércio. A gente precisa trazer essas experiências e se sentir vulnerável para poder fazer as perguntas corretas. Porque a gente está sentado num cargo, a gente nunca passou por aquilo, e a vulnerabilidade de se colocar num ambiente onde a gente vai ser julgado, avaliado,
avaliado, faz com que a pessoa não consiga, de fato, se libertar de algumas questões que ela precisa se desenvolver. E a mentoria ajuda nisso. Então, nas etapas da mentoria, é disponibilizar pessoas que tenham uma relação, já uma experiência forte na área de vivência. Ela também tem um banho de loja pela própria instituição, do que mentorar. Profissionais da indústria. Profissionais da indústria. E aí tem uma dinâmica onde as pessoas que querem ser mentoradas, né, participam também de uma avaliação, ali pelo menos um direcional para dar o match. E aí a gente faz ali a conclusão do processo da utilização da ferramenta. E eu costumo dizer também, Mariana, que a mentoria ela pode ter 3 frentes diferentes. Você pode ter um mentor para te ajudar na sua função atual, no seu momento ali para entender esses atalhos que eu mencionei, né? Quais seriam os passos de uma forma mais direcionada. Você pode ter um mentor esporádico, um mentor para fazer um projeto específico. Eu tenho que fazer uma apresentação XPTO que é muito difícil e eu conheço o Regis que manda muito bem naquilo, então eu vou me consultar com ele só para essa pequena parte. E um outro mentor que é o da saúde mental. Eu costumo dizer que pisar na terra só não adianta, né? A gente precisa ter os psicólogos, os responsáveis, os especialistas, para ajudar a gente também no autoconhecimento. Porque a autoconsciência potencializa o talento. A autoconsciência faz com que a pessoa saiba onde que é melhor, o seu melhor lugar, o seu melhor formato de atuação, para que você também agregue valor à sua rede. É impressionante a quantidade de pessoas que tem aquela resposta, eu quero ou quero querer? Que ela é condicionada e levada porque o outro quer. E quando ela se percebe, quando ela se conhece, quando ela vê a sua potência estimulada no lugar onde ela deveria estar, todo mundo ganha, porque nós somos um ecossistema interligado, somos interdependentes. E a mentoria ela é importante para fazer com que essa autoconsciência potencialize todo esse processo. Vimos aqui, Regis, parte dos resultados desses 2 anos de fundação. O que celebrar desse período de ações efetivas a partir da criação do SEMP? Bom, é importante registrar, né, Mari, que no SEMP, a gente não está falando aqui exclusivamente de microcertificações ou de mentoria de carreira, são muitas iniciativas que se complementam e que se conectam. Foram alguns exemplos, né, para a gente entender melhor na prática esse trabalho. São alguns exemplos, acho que são as principais novidades, né? Mas a gente não estava descartando tudo aquilo que já se tem e que se faz muito bem. Um curso técnico, ele tem seu lugar e ele é muito importante, sim. A graduação, né, outro dia eu fiz uma palestra na Universidade Federal, vieram para mim perguntar, então o senhor acha que não precisa mais fazer graduação? Eu falei, não é isso que eu estou falando. O que a gente está falando é que a gente pode desenvolver e deve desenvolver as competências necessárias para a sua carreira de formas aonde em formatos diferentes, né? Então, assim, tivemos lançamentos de curso tecnólogo, né? Tem estudos agora de lançamento de graduação, teve adequação de matriz curricular de curso técnico para atender. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que são produtos, digamos, né, que já estão consolidados, que já estão... E a gente tem essa nova perspectiva de apoiar os meninos em desenvolver competências para a jornada de carreira deles, usando o artifício das microcertificações, que agora ganha um corpo ainda maior que essa questão do aproveitamento de crédito das instituições de ensino superior. Então, você imagina, menino lá da escola do SESI, ou da comunidade, ou de uma escola pública, ele saber que uma vez que ele está fazendo aquele curso, depois ele pode fazer aproveitamento de crédito daquilo. Antes de entrar na universidade. Né? Então, assim, você continua dando para ele condição de sonhar, Tânia. Né? Isso é muito bonito. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a comemorar, sim. 2 anos de comitê e a gente fez o primeiro anuário do SEMP. Aqui tem muita história legal, Mari. Ele está disponível digital, depois aqui, se puder colocar o QR Code aqui para quem quiser acessar o anuário digital do SEMP 2025, você vai ver que tem muita história legal, tem muita história
das famílias, inclusive. Eu acho que talvez uma das coisas que mais me deixou sensibilizado foi o engajamento e envolvimento que as famílias estão tendo a partir desse movimento. Agora tem uma novidade, a gente está começando a fazer algumas reuniões do próprio comitê no interior, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aí a gente vai ouvir aquela micro-região, questões que são mais inerentes àquela micro-região. Quando a gente fala aqui de interior, a UEMS, um exemplo aqui, abriu um curso no interior, em Ribas do Rio Pardo e em Água Clara, aonde ela nunca pensaria em abrir e aonde nós não temos unidade. Isso só foi possível pela ação do SEMP, integrando os entes, a empresa. Já fizemos isso em Nova Alvorada do Sul, há um tempo atrás. A empresa. Onde é que funciona esse curso? Numa escola estadual. Opa, porque... Então não precisa construir uma universidade lá para você formar um profissional que vai atender uma empresa. E onde é que eles fazem as aulas de laboratório? Na empresa. Ou seja, quem faz isso? Quem catalisou isso aí? O SEMP. Então olha só o resultado que a gente está fazendo para um jovem que está na empresa se qualificar melhor e ter uma ascensão, ou para o jovem que estava na sociedade ali, desesperançoso de um futuro para ele. Pessoal, seguimos para a reta final do podcast. Já? Agora... Muitos pontos, muitas discussões, né, Laércio? A gente tem um último tempinho para a despedida de vocês, tá bom? Tânia, por favor. Nossa, foi um momento valoroso para mim, assim, é uma honra estar compartilhando mesa com colegas que eu admiro muito intelectualmente e que têm um propósito, não digo raro, mas que tem uma entrega forte, né? Uma entrega dedicada no Por Onde Interagir hoje para mudar o amanhã. Agradeço você também por ter mediado excelentemente aqui a nossa mesa e espero que a gente consiga conversar mais e mostrar mais a importância do SEMP e da potência desse coletivo integrado aqui. Obrigada. Laércio. Mariana, primeiro eu te agradecer, parabenizar também, ficamos super à vontade aqui, apesar das mãos geladas aqui embaixo, mas enfim, também é um aprendizado sempre. Eu acredito que na vida a gente só aprende, e quem não tiver isso dentro de si, de que você tem que sempre aprender e reaprender, eu acho que está no caminho errado. Então, obrigado, Tânia, Regis, por me ensinar cada vez mais outras frentes, outros valores e outras possibilidades e oportunidades de futuro, não só para mim, mas para as pessoas. Obrigada, Laércio. Regis. Não, também a sensação de felicidade pela oportunidade, né? Eu de fato já falei isso para algumas pessoas, mas é bom que agora está registrado em podcast, videocast, meus sinceros agradecimentos, né, à diretoria da federação, presidente Sérgio, viver essa experiência que eu estou tendo a oportunidade de viver, sabe, é algo que vai ficar na minha vida, né? E como você falou muito bem, Laércio, acho que é um legado que a gente está construindo e eu estou muito preocupado com isso, para que não seja um negócio que morra se amanhã eu não estiver mais aqui, né? Ou né, se a gente não estiver mais aqui. Então, eu acho que é isso. Então, assim, só realmente agradecer pela oportunidade, um privilégio muito grande poder estar vivendo isso e contribuindo um pouquinho, né, com essa história do SEMP. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, foi ótimo. Quero agradecer você também que nos acompanhou e vimos aqui, aproximar, conectar, alinhar indústria e educação. O comitê cria esse espaço de diálogo responsável, capaz de avaliar a qualidade do ensino e impulsionar melhorias efetivas. O resultado? A formação de cidadãos mais preparados para atender às demandas de um mercado de trabalho tão próspero e em plena expansão aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, até o próximo ID Indústria!